mulherada, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do Pod Nosso. Acertou! Acertei! Agora ela sabe o nome Depois do programa. de 3 anos de programa, a pessoa tá tentando descobrir ainda o nome. Abre as câmeras, já está aberta. Sejam bem-vindas. Obrigada. Estão bem? Estão felizes? Aham, tô bem. Tá bem, Feliz. Letícia? Tô bem. Ninguém falou do meu cabelo. Ai, ficou muito bom. É que no episódio ficou passado já tava, mas é que eu fiquei lindo. esperando, ninguém falou. Eu achei muito bom. Meu Deus do céu, gente. Ela é muito ofendida. Muito fedida. Tá muito Não, eu já tinha ter linda. falado, falei no culto. Obrigada. É só que eu acho que quando ela deixa cacheada, aparece mais. Assim, quando ela É. usa pra baixo do cabelo, assim, não aparece tanto. Ficou bonito? Tá bom. Eu gosto de ti, loira. As pessoas falam mesmo que eu fico mais clara também, assim, mais limpa. Combina mais Mais com a leve. pele, assim. É, mas não, Mas não parece muito loira. lavada, parece que eu tô não lavada. muito loira que a Larissa já Não, foi não, Deus loira, livre. loira. Eu já Quando acho conheci que ela, já ela tá no limite aqui. eu gosto assim. No Já foi limite. bem loira, lembra dela Eu bem acho loira? que fica mais Lari. Combina com a Tu personalidade. já clareou teu cabelo alguma vez? Nunca. Só fiz Mas mecha. deve ficar laranja o cabelo de vocês. Laranja, o meu laranja total. Eu fiz mecha uma vez que pra ser aceita no grupinho na 4ª série tinha que ser loira e usar óculos. Já contei que daí eu fui no oftalmologista pra ver se eu usava óculos, mas Mentira. esqueci de mentir e vi todos os números certos e as letras certas e não precisei usar óculos, mas a mecha eu fiz pra ser parte do grupinho. Gente, sério. Calma. Que absurdo, gente, sério. Que Tu fez absurdo. uma mecha sozinha. Não, minha mãe me levou no salão, pagou, eu fiz mecha, bem mecha mesmo. Ah, entendi. Pensei que tu fez Depois, uma. então tu hoje eu clareou, acho um então. absurdo, né? Já fui liberta de tudo isso. Tá, mas ficou. Depois abriu? eu nunca mais O teu fiz cabelo nada. abriu? Ai, eu não lembro Lembra? da qualidade disso. Não lembro da qualidade. Lembra uma época que ficou moda, era californiano, que agora é o long bob, é a mesma coisa, Não, né? Ombre é hair, morena hair. iluminada. Morena iluminada. É. Ela tem loira iluminada, sabia? Na verdade, o meu é loira iluminado. Mas Eu nem assim, sabia. loira? É. É porque tu já é considerada loira? Não, é porque ele tem o fundo loiro, só que tem umas mechas mais claras. Eu não tenho a Posso menor inventar vontade de fazer nada. Nada. Pintar, Tu alisa, né? aliso, O teu cabelo, meu cabelo ele é um crespo. pouco. Ele As pessoas, é bom as crespo. pessoas saberem dessa tua falsidade. Brincadeira. Eu falo sempre. Cara, Eu tô zoando, eu tô falando só dessa curiosidade. Ei, dizer. eu falo sempre no meu Instagram. Hoje o Samuel Pra deu divulgar minha progressiva. Deu um... Meu cabelo é crespo. O meu também é cacheado. Não, mas crespo que nível? O meu é bem crespo. Ele não Ah, é aquele, a foto da cruz? Acho que tu tava... Não, Sério? aquilo mais era que... cacheado. Muito mais. Tu me conheceu. Tu me conheceu. A produção, se quiser achar uma foto, Gente, colocar aí. Que o mais não tá que fazendo Calma, nada. que penteado foi esse? A tua mãe vai ver isso aí, tu vai ver, tá? É que tá um calor. Deu uma melhorada aqui, né? Mas não chegou no potencial. Não sei se já arrumaram lá. Não, já arrumou comprou, mas nada, estão tá do mesmo esperando. jeito. Então, Procrastinando, né? não, já compraram. Quem tá procrastinando é o fornecedor. Ah, entendi. Não, o meu cabelo, ele era muito crespo mesmo, assim, tipo... Bem ponhonhonho, assim, sabe? Não era cacheado. Tipo da Grazi. A Grazi aqui da onda. Tipo da Grazi. Sério? tipo da Grazi. Porque o da Grazi é cachinho bem pequenininho. Talvez um pouquinho mais aberto o meu cacho. Gente, mas tu me conheceu. Amiga, não consigo lembrar. Meu, tu me conheceu muito. Não consigo. Eu vou achar uma foto e vou mostrar pra vocês. Eu Tá também bom. tenho cabelo cacheado. O Samuel tava Mas, arrumando assim, meus cabelos. Tu Samuel também não é assim. Não. Não é liso. Não, eu sei que é Teu cabelo não é lisinho, assim. mas... Não. Chocada e impactada. Mas como é Aí também? o Samuel é cacheado também. Aí o Samuel disse pra mim, mãe, é um absurdo uma pessoa não se aceitar. Pra mim, ai, adolescente, né, gente? Mas sabe que muito... Tem que se aceitar, a pessoa tem que ser o que ela... Ai, Samuel, vai tomar banho. Ele com o cabelo nasceu roxo. de cabelo roxo? Eu falei, pensando bem, tu nasceu de cabelo roxo, por acaso? Não, mãe, não tem nada a ver uma coisa com outra. Como que não? Tudo. Eu Ou aqui. é? Agora, quando eu vou arrumar meus cabelos, aí eu que sou o problema, né? Os dois chegaram pra mim, o Josh e o Samuel, meio passaram assim na minha frente. Parece que eles estavam esperando um comentário, Aham. tipo, tu viu? Uma reação. Mas como é que não vai ver, né? Um cabelo tá branco, outro tá roxo. E daí eu falei, olha o cabelo de vocês, tá? Até tirei uma foto deles, estavam se achando. Não, mas Não, assim, e ó... fizeram junto ao mesmo tempo, né? Eu não sei Eu o que levei um aconteceu. susto. apareceu Eles os se dois. combinaram, Eu será? não sei que vocês se Não combinaram. sei, não. Não, eles estão estilosos. Não, mas sabe que assim, tem essa coisa de que a gente muda o cabelo, marca um novo tempo da nossa vida, tal, né? E até as pessoas me perguntam às vezes, não quer deixar voltar, ser cacheado, tal? Só que eu não tenho vontade. Primeiro porque a transição, tu fica um período ali muito feia, porque fica... Não quero Meio passar liso, por meio essa cacheado. transição. E também porque, assim, ó... Parece que é uma nova Cauane que, tipo assim, separou a minha vida em antes e depois. Não por causa do cabelo, mas...
Eu era noiva, foi bem Aquela aí quando imagem. eu terminei aquele noivado, parece que daí... Enfim, acabou aquela fase e aí eu alisei o cabelo e eu me vejo hoje assim. Hoje eu me reconheço assim. Eu acho que as pessoas têm que Reconheço. cada um Papo saber estranho. de si. Eu me É reconheço isso. Eu me assim. E eu identifico. sou assim, pronto. Vocês viram a Sandy falando que ela nunca tá sem maquiagem? Sim, vi. Que loucura, né? Eu acho que cada um tem que Sim. saber de si, sabe? Eu acho assim. Cada um Eu palpita acho que da não. sua Eu acho que a gente vida. tem que ficar opinando na vida dos Não, outros. é porque as pessoas assim, ó. Porque todo mundo tem que se aceitar, porque assim, a gente Cada um assim, aceita ó, o que quer. Tu quer te aceitar, te aceita. mas- É que eu não me... Por exemplo, assim, eu aliso meu cabelo toda a vida. Eu Cara, não me esse papo. reconheço Sim. de outra forma, tu entendeu? Eu não sou a... é. Se eu deixar cacheado, não vou ser eu. Então, assim, ó. Me eu deixa, sou né? assim, tu é do outro jeito. Agora, Vai ter... Eu não consigo te enxergar cacheada. Ô, Letícia, tem a foto? pessoa. Eu acho que não, porque eu aliso desde muito cedo meu cabelo. Não consigo pensar muito, cacheado. muito. Mas tu me conheceu muito bem. Tu conviveu Muito bem. comigo. Aí eu tive cabelo curto, né? Isso eu acho que até mostrei foto minha, né? Porque é que na Curto época. assim? Não, cabelo de homemzinho, assim, curtinho. É Ah, porque minha na mãe teve. época. Vocês não vão lembrar, né? Agora vai vir a novela Renascer de novo, né? Aí, não sei se vocês lembram da Renascer da primeira fase. Já viram alguma cena dessa Eu novela? não sei nem que novela é Poxa, essa. Eu nunca... É que Era ano no foi 6 isso? do SBT também, não conhece. Então, na Ah, não, é que eu só época, assistia da era Globo. moda ter cabelo muito curto, batidinho assim, né? Ah, eu assisti Chocolate com Pimenta. Que, Não, que amiga, ela já era tinha, outra assim, coisa. bem curtinho Chanelzinho. e Chanelzinho. Era Não, meu não. sonho. E usar aquele chapéuzinho. Mas assim, era o corte da época, entendeu? Então, na época, eu tinha... A minha mãe teve nessa época. Então todo mundo tinha, assim. Cabelo bem curtinho. Bem curtinho. Eu falei dessas novelas, quem é mais velho vai lembrar. Que era da época, assim, né? Que eu era, no caso, uma Sim. Mas pré-adolescente. por que a gente tá falando Gente, disso? eu não sei qual que é o tema disso aqui. Ai, que eu por falei se favor. vocês viram meu cabelo. Meu, Ah, olha esse cabelo. Já você mas tomou um mas rumo. beleza, já tive a atenção que eu precisava pro meu cabelo. Tá bom. Agora vamos seguir. E nós vamos falar de assuntos polêmicos. Mamilos polêmicos. Mamilos Nem sabe o que polêmicos. tá Na falando. verdade, assim, ó. Eu nem sei do que tô falando. Qual que é a Ué, polêmica? vocês que falaram que a frase da menina era polêmica? Que frase? Gente, a gente Ai, vai falar sobre o Letícia! tema equilíbrio da vida na igreja. Tá, lembrei. Ai, gente, é muita conversa, eu esqueço. Meu Deus. Tá nem me lembrando. Enfim, tá? Nós vamos falar lembrei. sobre um assunto que você, mulher cristã, mulher envolvida com a igreja, com certeza vai identificar, vai ter sua opinião e assim por diante. E eu quero começar lançando para elas uma pergunta que eu vou lançar para vocês também, tá? Então já vou mandar para elas, vocês já vão pensando. Top. Desde quando vocês são envolvidas com a igreja e o que vocês já fizeram na igreja? Tipo assim, o que vocês já botaram a mão na massa? Tá? Coloca aí nos comentários, que a gente quer conhecer vocês. Desde quando que vocês se envolvem com a igreja? O que você já fez? Ah, já cantei no louvor. Ah, já cuidei das crianças. Ah, já toquei na banda. Ah, eu já limpei cadeira. Ah, eu já fiquei na recepção. Enfim, tá? A gente quer saber de vocês. E agora eu vou lançar aqui a braba. Fala, eu não sei o que Letícia. eu não fiz. Eu teria que pensar o que foi que eu não fiz. Olha, eu não sei o que eu não fiz, gente. Estacionamento. Ah, já fiquei. Inclusive aqui na Onda. Aqui na Onda, já fiquei no estacionamento. Inclusive. Mais de uma vez, inclusive. Quando eu era líder da base pessoal. Faltava alguém, eu ficava. Gente, eu fiz muita coisa nessa vida. Eu já dancei, eu já cantei, eu já toquei. Eu já fui do teatro. Dançou com o cabelo enrolado. Eu já fiz... já dancei Já ressuscitou várias. mortos. Eu fui do King's Kids. Vocês não sabem nem do que se trata isso. Sabe o que é King's King's Kids? Kids? Que desgrama. King's Kids é um ministério de dança dentro da Jocum. Eu já participei de artes circenses também. Nossa! O que é que tu fazia na arte circense? Não, é que assim, ó, a Artes gente tinha na circenses. igreja um grupo de artes circenses, depois a gente desenvolveu um O que tu fazia com um os pia-fogo? projeto. Não. Tu era não. palhaça. Fala. Palhaço. A palhaça. Não, mas a gente desenvolveu, eu não participava da arte, eu fazia o espetáculo, né? A gente é. desenvolveu um Mandava em tudo. projeto Diretora. de artes circenses numa escola. Numa escola particular. A gente tinha Que saiu tecido. disso, saiu Nici. Disso, Cirque du Soleil. E Que são aí- maravilhosos, inclusive, Nici maravilhoso, gente. Maravilhoso. Meu Deus. sonho. Queria muito assistir. Nó. Tu sabe o que aconteceu? Que eu vou pra São Paulo, agora, de férias. Alugamos o Airbnb. Tô eu olhando o apartamento lá de fora. Vou virando a câmera assim, sabe? Eu tô porta com teatro Nissi. Porta com porta. O Airbnb é na porta. Vou lá.
Na porta. Desci, Vai lá, assim, ó. vai assistir. São Paulo, imagina qual a probabilidade. Luther né? King. Peguei. Eu Luther King. preciso que tu fale uma coisa pra eles. O que tu quer que eu fale? É que eu tô fazendo um esquemão aí. Eu preciso de uns contatos aí. Tu pode... Eu vou Mas, lá bater na porta lá. A gente tem uma amiga que trabalha lá com eles. Não, deixa assim. Eu vou Deixa- lá na porta, bater na porta, já tô tudo certo. A Elisa quer ir, conhecer e tudo, já tá, enfim. Eles são maravilhosos. Eu lidei com eles, né? Por causa do negócio lá do... Não era essa amiga. É outra que trabalha lá. Enfim, Agora eu entendi o que tu entendeu, mas não é. enfim, várias coisas, né? Então, Pode eu não sei o botar que eu pé não fiz. com tênis nessa poltrona? Pode colocar assim? Acho que a Amiga, vai altura estragar. nessa Dar uma Tá altura, bem limpinho, ó. nessa altura do campeonato. Sim, muito bem, Eu fiz Letícia. tudo Muitos nessa anos igreja. trabalhando. Muita mesmo. Teve algum ano que você ficou assim... Teve, ela falou. sabático? O ano que eu vim pra cá. É verdade, é Ela verdade. falou. O ano que eu vim pra cá, único. Depois ali dos meus 12 Que anos. aí foi só consumidora. Só um ano na minha vida. Depois, o resto todo, de tudo. Gente, não tem. Olha, eu poderia... Falem uma coisa aí, deixa eu ver. Contando aí, talvez eu não tenha feito. Mas coisas todas sem habilidade. Área técnica. Eu acho que da técnica eu nunca fui. Que eu lembre, Ah, não. achei. Ainda dá tempo. Pode Deu ser. tempo de se inteirar nesse assunto. Mas eu acho que eu nunca fui. Acho que técnica, assim, mesa de som, acho que eu nunca mexi. Mas, assim, não que eu não saiba. Encontro, retiro. A gente vai lá dar uma mexida, talvez. Mas, Não, assim, tira não tira era... um cabo, bota não outro. servia com isso, mas, assim... Carregava, a gente fazia um retiro, daí a gente tinha Eu as já caixas de liderei som, equipe técnica. Já Eu carregava não sabia som, nem onde carregava que ia apertar coisa. o botão. Isso de liderar e sem saber, eu sou perita. Nossa, Isso eu é o que eu lidero mais demais. faço na vida. Eu lidero Não coisas sei que eu nada não que eu tô tenho fazendo. nada. Muito bem. Causes. Vai, Eu nunca tive, assim, grande variedade, porque eu vivi como voluntária na igreja há muito pouquinho tempo, daí eu já comecei a trabalhar na igreja com uma função específica e tô há muitos anos fazendo a mesma coisa. Mas, claro, né, tipo, sabe que o primeiro Instagram da Onda, eu que fiz o Instagram? Lembra que eu tinha ganhado um tablet? Era a única que tinha. Vou contar esse testemunho bem rapidinho, tá? Eu ia pra faculdade a pé, de manhã, cedinho, ainda lembro, e eu levava um notebook, assim, tipo, porque eu tinha os textos da faculdade e tudo. Não. Aquele notebook não era meu. Aquele notebook era emprestado, porque enquanto eu não tinha o meu. E eu lembro que eu ia orando, aproveitava esse tempo pra tirar um tempo de oração, até botava o celular assim, no ouvido, pra poder não parecer uma louca falando, né? E eu lembro que passava muito bêbado na rua, era na Olha a Getúlio. estratégia. Falando do Eles celular. estavam voltando, às vezes, de balada. Ali naquela rua tem lanches ali, o pessoal ficava bebendo. Daí, pra não parecer uma louca igual eles, eu ficava falando com Deus no telefone. E aí, teve um dia que eu falei, poxa, senhor, eu queria tanto, né, um notebook meu, uma coisa pra eu poder ter acesso aos meus textos da faculdade. Eu falei, não. Aliás, eu queria um tablet, que é muito mais fácil pra eu poder ir a pé e voltar, me locomover. Eu andava sempre a pé e de ônibus. Eu falei, não é um tablet, não. Eu queria um iPad, né? Que a qualidade é melhor. Mas aquela oração que tu não bota muita fé, né? Eu falei, Senhor, me abençoa. Não tenho condições de comprar agora. Isso foi numa sexta-feira de manhã, indo pra faculdade. Sábado estava eu no culto, né? Na Onda, no louvor, ali à noite. O pastor Lipão me chamou e falou assim, Cal, uma pessoa veio aqui na Onda e quis abençoar a igreja com esse iPad aqui. E na hora me veio você na mente, mas eu já fiquei assim, ó. Ele não sabia o que eu tinha orado, ninguém sabia, né? E ele falou, mas com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então Era um eu quero... golpe, não Era era um uma golpe. oferta. Eu quero que você faça um Instagram, era uma coisa nova Instagram. Nem eu tinha Instagram. Eu quero que você faça um Instagram e alimente o Instagram da Onda, coloque fotos. Meu, tipo assim, acho que já excluíram, né? Mas era eu com o meu tablet, sabe? Tirava umas fotos. Meu Deus assim. do céu. E Então, assim começou. E assim começou, graças a Deus que mudou daí as pessoas, né, que ficaram à frente disso, né. Mas assim, o que eu já fiz? Eu já fui muito do Ministério de Artes, assim, né, que era o que eu, enfim, cheguei meio na onda na igreja através disso, então daí servia no teatro, na dança. Já servi bastante nessa parte de redação, das mídias, já, tipo assim, produção de eventos, né? Teve uma época que eu cuidava bastante de toda a chegada da galera na igreja, então era o Metanoia, o evento de batismo, o evento de acolhimento, já fiz evento do tipo pagode com feijoada, coisas que iam precisando Nossa, uma fazer. feijoada agora, hein? Meu Deus, que calor. Meio pesadinho, né? Já cuidei
muito na área pastoral, assim, de GP e liderança nesse sentido. O que mais que eu já fiz? Eu já fiz bastante roteiro de grupo, já escrevi livro, quando o Lipão fazia livros, eu que escrevia os livros e traduzia, muito nessa parte de redação. Acho que é isso aí, liderar culto, essas coisas assim. Eu não fiz muitas variedades, assim, porque eu fiquei pouco tempo como voluntária, mas depois a gente acaba que faz o que precisa, assim, né? Uhum. Eu começo muita coisa, assim, eu acho. Então, eu comecei o Ministério Infantil aqui na Onda, na Elkinder. O Ministério de Eventos, eu comecei na época que começou os retiros. Aí a gente fez a marca através de uma camiseta de um retiro, então eu estava à frente dali. Eu tive vários ministérios, por exemplo, teve um ministério que chamava Uncut, que era um ministério só para pessoas com problemas não, com histórico, assim, era bem temático, assim, então também foi um negócio bem... Trabalho com as mulheres, liderança de culto, trabalho mais pastoral também, discipulado, GPs. As crianças. Eu Já lembrei falei. de uma coisa. Vocês sabiam que eu já toquei baixo? Nossa. Essa ninguém Nada a ver. esperava, né? Eu já toquei também. Mas a tua igreja era bem precária. Com todo respeito. Não, é porque assim, ó. Tinha uma banda feminina. Ah, entendi. E daí, nessa banda feminina, Não tinha tinha as baixista. pessoas, né? Não tinha baixista. Tinha outros instrumentos. Tinha baterista, tinha baixista. Daí, o que eu disse? Não, mas só um pouquinho. Eu só aprendo. Não seja por isso. Daí, eu fui, aprendi, tocava. Quem tocava Olha. na banda feminina era eu que tocava. Não, olha, gente. Cada coisa. Eu cuidava também hoje a gente tem a Onda Dura Online, né? Mas começou, era um GP online, depois era a Onda Dura Delivery. Daí eu lembro que eu cuidava das cidades, né? Inclusive o Geise era meu liderado. Que ele era de Floripa, né? E daí ele tava começando a igreja lá. Tem os insights, os grupos nas faculdades. Agora eu tô lembrando aqui, retiros. Mas enfim. A gente faz umas coisas. Vamos lá, né? O perfil de uma pessoa cristã, que ama Jesus, envolvido com a igreja, naturalmente ele vai ser conduzido para esse lugar de serviço, né? Não serve as pessoas que ou não se envolve tanto, não percebe as necessidades, né? Não tem esse entendimento. Ou talvez pela rotina mesmo da vida. Então, é uma pessoa, por exemplo, você vê médicos, plantonistas, pessoas que, assim, totalmente contra fluxo, né? E aí acaba fazendo de outras formas, servindo de outras formas, né? Por exemplo, eu vou pegar esse exemplo específico, né? Pessoas... dessa forma, plantonistas e tal, que acabam servindo no Ministério de Ação Social, especificamente em algum evento. Então, você tem algumas pessoas que acabam que não se envolvem, não servem e tudo mais. Mas, na sua grande maioria, as pessoas que participam de uma comunidade local, de uma igreja, ela vai ser levada a isso, que é servir. Por quê? Porque a base, a estrutura basilar de uma igreja, ela é formada por voluntários, né? Eu até acho que na nossa igreja, no nosso contexto de igreja, a gente tem muito funcionário. Não é normal, né? Não é natural. E glória a Deus por isso, que privilégio a gente tem de poder ter várias e várias áreas contratadas na igreja, a área do marketing, pastores assalariados, integrais, a área toda de administrativo, integral e sendo assalariado, a parte da secretaria. E não é tipo uma pessoa do marketing, é um time de marketing. Time de marketing, é um time administrativo, um time de igrejas, é um time de pastores. Enfim, né? Nós temos aí, graças a Deus por isso, mas independente, mesmo que a gente tenha lá nossos, né, só a sede está com quase 40, né, funcionários aqui em Joinville, ainda assim a igreja não vai funcionar se não for através do voluntariado, através do serviço. Né? E isso é muito interessante, porque às vezes, por exemplo, eu já parei para pensar, inclusive troquei essa ideia em casa, né? Tipo assim, poxa, será que o futuro é de fato a igreja se transformar em grupos contratados, em empresários e empresas e funcionamentos dessa forma? Isso nunca, em hipótese nenhuma, daria certo, né? Porque
a igreja é isso. A igreja ela é formada por pessoas que amam a Jesus e servem umas às outras. Não tem a ver com funções, com cargos, com demandas, mas tem a ver com as pessoas. E isso faz parte da vida cristã, porque nos forja também como voluntários. Exato, né? tanto Ser que a menos gente- egoísta. A Bíblia, né, ela fala isso o tempo todo pra gente. É assim que a gente serve a Jesus, é uns aos outros e tudo mais. Então, é a forma. Essa é a estrutura da igreja, ela é gera- formada E gera uma noção de pertencimento. de família. De família. Porque o que acontece às vezes com as pessoas? As pessoas começam a vir numa igreja e elas às vezes têm aquela reclamação: eu não me sinto parte, eu não tô envolvida com nada, ninguém me chama para as coisas. Tem aquela posição meio passiva. E isso é normal que aconteça, não é porque a sua igreja, a gente está falando não só da Onda, mas das pessoas de outras igrejas. Não é porque, na sua igreja. É porque assim, a gente vai naturalmente se interligando com as pessoas à medida em que a gente se envolve nos ministérios, é à medida que a gente serve. A gente serve aqui, serve ali, conhece um, conhece outro. Se eu vir no culto, sentar e levantar e ir para minha casa, eu nunca vou me sentir parte daquela igreja. Então, assim, é muito importante para essa noção de pertencimento você servir a sua igreja. E eu vou dizer assim, não tem justificativa. Por mais que você, meu horário de trabalho. Gente, eu tenho voluntários no Kinder que saem daqui 10 da noite e vão direto para o trabalho, que trabalham de madrugada. Entende? Assim, então, a gente tem pessoas que conseguem encaixar no seu dia a dia, não falo só no Kinder, mas você pode servir de milhares de formas, todas as formas possíveis. Desde coisas simples, como ajeitar uma cadeira, até coisas assim administrativas ou na sua área da sua profissão, existe assim milhares de situações onde você pode ajudar. Então, assim, eu acho que a gente olhar para si, pensar, eu quero pertencer, eu quero participar e encontrar uma forma para isso é... Tem uma mosca. Deu. Você pode vir fazer uma detetização na sua igreja, né? Servir, Sim. detetizar. Então, assim, até na sua profissão, várias coisas você tem como auxiliar e ofertar o seu tempo e edificar a igreja e se sentir parte Mas dela. qual o limite? Só um parênteses antes de entrar nessa, eu acho que assim, é muito importante entender isso. Assim, acho que essa é a primeira parte de tudo, né? Não me sinto parte, não me sinto família, tenho dificuldades, né? Por quê? Será que essa igreja não é uma igreja que de alguma forma eu não consigo não conseguiu me acolher e assim por diante? Talvez você realmente não tenha tido a experiência de servir. O servir é conhecer pessoas, o servir é você trocar experiências. O servir é um lugar onde você vai pedir ajuda e você vai ajudar outras pessoas. Então, a troca de servir, a gente precisa deixar muito claro aqui, não tem a ver apenas e exclusivamente, ou até nem diria, não tem a ver primeiramente com o fato da igreja precisar de você. Ainda que a igreja ela é formada por voluntários e só funciona se os Ainda que voluntários tenha estão. necessidade. Exato. Então, qual a finalidade de servir? Por exemplo, quando chega alguém na igreja aqui, isso acontece muito. As pessoas vêm, se apresentam ali. Quando no final do culto a gente fica por ali, as pessoas vêm, oi, Lari, tal, Lipão, abraça a gente tá chegando, a gente é lá do Rio de Janeiro, a gente tá vindo de Manaus, a gente tá, sei lá. E a gente tá vindo pra cá, a gente tá aqui na igreja e tal. A primeira coisa que eu pergunto é: você está integrado? Você achou um GP? Já está servindo em algum ministério? Eu não falo isso porque, de alguma forma, quer usar vamos usar você. Mas porque é a forma que você vai se sentir parte. Que eu posso te garantir que você vai ser cuidada por um líder, que você vai ser alimentado no seu grupo pequeno, que você vai conhecer as particularidades da igreja. É desta forma. Não né? é assistencialismo, né? Como se Exatamente. Deus estivesse precisando. Exato. É um privilégio de quem serve. É um privilégio. Então, servir, gente, sempre vai ser um privilégio para quem serve, certo? Mas nós tivemos recentemente viralizou a frase de uma pessoa da vida, não sabemos quem no Twitter, certo? Antigo Twitter, no X agora. Tem aí a frase? Ixi, agora eu já perdi aqui. Mas ela falou que não é pra romantizar. Porque ela tá muito cansada. Tava cansadinha. Estão querendo... Eu acho que, tadinha, ela nem imaginou que ia ter uma Coitada, proporção né? tão Olha, grande. tem um podcast com esse simples Pois tweet é. dela. Tá famosa, hein? Não vou citar o nome dela. Estão querendo romantizar o servir na igreja, quando na verdade é muito difícil e desgastante. Exato. Então, essa é a pauta, né? E aí eu queria começar, ou pelo menos assim, dar
continuidade, né? Na resposta disso tudo, que é por que servimos? Por que servimos? Quais as intenções? E por que existe, talvez, os excessos e desgastes? Por que você serve, ô Letícia? Não, é que eu penso o seguinte. Qual é o acho que equilíbrio disso? eu acho que tem ali vários desdobramentos dentro dessa frase. Primeiro, o seguinte. Não é fácil servir. Não é. É uma verdade. Porque a gente lida com pessoas, tá? E aí tu pensa assim... qualquer lugar onde tem pessoas vão ter problemas, né? Tu pediu uma coisa, a pessoa não fez, tu é responsável, o outro não é, todo mundo é voluntário, quem E é às que vezes é cobra um quem? desgaste até de tempo, né? De Às vezes não dá tempo. nenhum problema, mas as pessoas têm o trabalho, faculdade. E o Meu. serviço na igreja é mais uma coisa. O que não é cristão não tem isso, né? Tem outras Exatamente. coisas. Domingo tu descansa, mas não, pra nós domingo a gente serve, a gente vem, a gente vai, né? Por exemplo, agora eu tava conversando ontem com as meninas ali, né? Semana toda, né? Tem o Vision Week, que é uma semanada para liderança delas. Trabalha o dia todo, vem pro Vision Week, na quarta serve, no domingo, não sei o quê. Tipo assim, só que assim, isso faz parte da nossa vida como cristão. A gente já tem que entender que isso faz parte, né? E aí a gente entende que em Deus a gente é renovado, existem A nossa vida não é pra nós mesmos. nós mesmos. A gente tem toda uma forma de entender, de fazer a nossa vida. Isso é uma verdade. Agora, existem pessoas e existem lideranças que são abusivas mesmo. Existem situações de pessoas que Exploram, né? que exploram. Eu já vi várias situações de pessoas que foram humilhadas servindo, que estão aqui, por exemplo, servindo e o pessoa vem e grita, é grosseiro, né? Não pensa assim, poxa, a pessoa tá aqui servindo, tu entende? Não é um funcionário, né? Não é um funcionário. Eu acho que existem situações que aí precisa dos dois lados haver um equilíbrio. A pessoa em si saber identificar onde que talvez aquilo está errado e daí, como irmãos, tentar ajustar, conversar. Acho que existe esse espaço de ajustes, né? Numa igreja saudável, provavelmente a pessoa que tá ali, né, tá sendo, usar a palavra dos jovens, tóxica, vai retroceder da sua toxicidade, né? Ou vai corrigir, vai entender que é um pecado, né? E quando existem igrejas que não são saudáveis, é uma realidade. Eu não posso acreditar, tudo é lindo, maravilhoso. E não é saudável por quê? Talvez por uma falta de entendimento da liderança, mas talvez é falta de recurso mesmo humano, é pouca gente. Aí sobrecarrega alguns. É início de uma igreja. Sim. E aí acaba tendo seus excessos. Eu penso, assim, que faz parte da vida de um verdadeiro cristão uma intensidade na entrega pela causa de Cristo. Eu acho que faz parte. Tem um pouco de pé atrás com pessoas que são muito tímidas, essa não é a melhor palavra, são muito mesquinhas na sua entrega e no seu serviço. Ainda que, obviamente, tem que ter equilíbrio, a gente tem outras áreas da vida, né? O próprio apóstolo Paulo ali em Filipenses, no capítulo 1, ele tá naquele dilema entre ir para Cristo e ficar, e ele fala que há mais necessidade em ficar para que ele pudesse participar do progresso na alegria e na fé daqueles que viviam igreja, né? Então, era mais necessário por causa do serviço que ele prestaria, né? Não porque Deus precisaria, mas porque existe necessidade, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é isso. Uma intensidade, às vezes, revela e evidencia muito do teu nível de cristianismo. Porque se a gente for olhar para Jesus e os seus discípulos, era uma vida movida por propósito. Isso eu não estou dizendo necessariamente com você estar ali na igreja. Às vezes, você está justamente servindo de outras formas, né? Mas eu acho que tem que ter esse ponto também. Porque às vezes as pessoas escoram alguns discursos em uma falta de paixão, de entrega, de senso de propósito, de visão de eternidade, de visão de reino de Deus e assim por diante. Agora, eu acho que a gente vai amadurecendo e aprendendo a ter alguns equilíbrios, até porque da igreja e dos pastores, da liderança, sempre vai vir a demanda. Mas a gente que precisa aprender a se posicionar e colocar limites sábios baseado na harmonia de todas as áreas da nossa vida. Mas acho que isso é importante entender, que sempre dos pastores a gente vai estar procurando voluntários, a gente vai estar procurando pessoas para assumir funções, isso nunca vai parar. Quem tem que ter a sabedoria de dizer, até aqui é um ativismo, meu coração não está no lugar, eu estou negligenciando a minha casa, eu não estou indo bem nos estudos, é você. Claro que se os pastores tiverem essa sensibilidade, esse discernimento, esse cuidado pastoral, melhor.
Mas de quem tá do lado de cá, a gente sempre precisa, né? Jesus mesmo orou, né? E pediu para os discípulos orarem para que Deus mandasse trabalhadores. E essa é uma... Do nada acendeu uma vela. Ai, achei que a energia não tá Achei- boa. Ai, mas agora que cheiro eu bom vou- hoje. Agora eu tô Hoje melhor. veio mais forte, né? Vou tentar manter como se isso fosse uma coisa normal. Tô zoando, gente. Tipo, é Só um cheirinho mesmo. minha última tentativa pra minha vida melhorar. Não, mas assim, Jesus falou para orar por trabalhadores. Essa é sempre uma oração atualizada, né? Algumas pessoas podem até olhar a nossa realidade de igreja grande e achar que tá tudo muito bem suprido. Ai, todo mundo pensa isso. É. Ai, E tá não. cheio de gente. Eu tô cheio de Ai. problema aqui. Tá Não, cheio de É às que vezes- quanto maior, mais Mais- trabalho, não, mais é trabalho? proporcional, né? Exato, e às vezes passa uma falsa impressão de que já tá muito suprido. Mas tem muitas áreas que a gente precisa de pessoas, principalmente em áreas que ninguém quer botar a mão na massa. Eu vou dar um exemplo. Nós estamos começando um ministério agora que eu preciso de 45 pessoas. Mas também, Larissa, tu também começa uma coisa, não pode acontecer simples. 45. 45. 5 pessoas de 40 anos mais homens e 5 pessoas de 40 anos mais mulheres. Mais 10 pessoas homens, 10 pessoas mulheres de 20 a 45, a 40. E assim vai. Mas que Tô precisando. Que ministério. ministério é esse? Ai, gente, uma ideia nova, um trem novo, um negócio aí pra 2024. Bem legal. Não, mas não tô sozinha, não. Sim, Vou dar top. conta. Vai dar bom. Vai dar muito bom. Ah, eu preciso de gente, sério mesmo. Preciso. Se vocês souberem, se vocês quiserem ajudar, Sim. pode estar ajudando. Mas sempre precisa, né? Imagina, para funções assim mais braçais, assim, né? E a gente sempre tá inventando moda. É um Agora, pinheirinho de Natal, é um... Não vamos falar desse as assunto, bolas de esse Natal pra assunto pintar. não, sensível. sempre tem. Tópico sensível. Tópico sensível. É tóxico. Ei, mas assim, Esse aí tava todo você... mundo tóxico. Até o árvore era tóxica. Gente, ninguém tá entendendo nada. Ai, Perdão, Ai, podlovers. pessoal. Perdão pela falta de noção dela de falar uma coisa que vocês não estão entendendo. Ah, mas quem é daqui da igreja sabe. Quem tem- Sabe de que quem pinheiro tem a gente tá o falando. mínimo de noção, sabe? De decoração. É que a nossa decoração de Natal não deu muito certo, né? E a gente tem Não deu algum- muito certo, foi... Eles estão até agora montando o pinheirinho, tentando. Não, vocês viram o pinheirinho da minha casa, que tá aqui? Cauane, até quero te dizer, quero te ofertar esse ano. Vou desmanchar A tua minha árvore? e vai a minha árvore Acho pra tua que era casa. igual aquela música do José Júnior. É o Tem a menor mínimo. condição. Se tu vê o pinheiro da Cauane, que ela trouxe, inclusive, pra fazer uma filmagem aqui na igreja. Falei, Cauane, já era ruim na Foi tua o casa, mas Jace, aqui na igreja foi tá o bem Jace. pior. E tá ali ainda. Tem que Coitado, levar é um pra galho, casa. velho. Eu vou desmontar, eu já vou desmontar e já vou te mandar. Ah, gastei R$43. Ah, mas a gente Não vou. oferta na vida de alguém, não tem Tá problema. Sempre tem alguém precisando. Não, mas dá o que eu condição. quero Uma dizer... vergonha aquilo ali. Tenho vergonha. Isso aí tá expondo a igreja, tá expondo todo mundo. Expondo a igreja, mau testemunho. Pobre, o pastor, coitado, depois de comprar uma melhor, entendeu? É que assim, não pode ser muito grande. A Annalise puxa, cai em Não, cima amiga, dela. ela teve lá em casa, isso vai ensinar. Porque ela teve lá em casa, ela se comportou perfeitamente. Ela sabe botar os calçados na gaveta, não sabe? Não pode puxar o pinheiro na cabeça dela? Ah, não sei, foi o primeiro pinheiro. Não, ela se Não, comportou vai dar muito certo. bem. Lá em casa ela não fez nada no pinheiro, achou tudo, ficou olhando, bem bonitinho. Tá bom. É só dar um tempo maior. Tá, mas Mas vai voltando, lá. demanda sempre terá. Mas às vezes existe muitas pessoas também que também idolatram o serviço na igreja e por exemplo, nossa, eu vejo muito assim, até nos mais novos, né? Tá aqui na igreja pra fazer tudo, tá de manhã, de tarde, de noite, as notas na escola são péssimas, na faculdade chega Era bom atrasado. falar disso. No trabalho, Não é meu no caso. trabalho não é um bom profissional, porque tá lá no trabalho, mas tá no celular vendo as coisas da igreja, escala, Com não essa sei o quê. justificativa, né? Tô servindo na igreja. É. Quantas mulheres se escondem na igreja e nunca mais limparam a casa, cuidaram da família, deram atenção para os seus filhos? Quantos homens? Então, assim, também pode se tornar uma fuga, Uma no caso fuga, de perfeito. muitos, né? Um ativismo que não flui de uma verdadeira vida de devoção, porque se fosse uma vida de devoção, teria equilíbrio nas outras áreas. E até eu vivi isso. Uhum. Não, mas eu vivi Teve uma época assim, sei lá, pisei no acelerador e acho que fez parte do momento da minha vida também. É jovem, né, Cauane? Dava Era pra fazer. solteira, dava pra fazer tudo, mas eu acho que eu deixei a desejar, sabe? Em outras áreas da minha Não vida. soube assim. equilibrar. Talvez eu poderia ter até mesmo cuidado melhor da minha saúde, sabe? O que que é?
A Lari Ela não... tá estressada. Não, tá porque ela limpando. pergunta. Quando vocês falam, eu já vou dando uma organizada aqui, gente. Pra daí a gente pra frente. agilizar o Agilizar. Enfim, eu acho que eu amadureci no sentido até Desculpa, de não tô que... relaxada. Vocês estão vendo que eu Eu tô vou relaxar, tentando. vai. Eu tô relaxada agora. Pode Eu continuar. era muito, tipo assim... Eu dizia assim pra tudo, né? Eu acho que tem muita gente que talvez se identifica. E eu aprendi a ter mais sabedoria e mais equilíbrio. Até pra passar pras pessoas, no caso que eu cuidava... O entendimento de que eu não podia resolver tudo, que eu não estava sempre disponível, porque às vezes tu tá muito disponível para uma coisa, tu tá indisponível para outras. Se tu diz sim para tudo, tu vai dizer não para outras, né? E quantas vezes eu disse não para coisas que talvez eram até prioridade, a começar pelo meu tempo com Deus. Às vezes eu não tinha tempo para ler a Bíblia e para orar, porque eu tava falando para as pessoas lerem a Bíblia e orar. Que hipocrisia, né? Então, eu acho que essa intensidade no serviço, ela é o cristianismo real. Agora, Jesus dormia, tirava tempos para orar, dava atenção para Maria, para os seus irmãos, né? Ele tinha uma vida não equilibrada no sentido de, vou lá servir um pouquinho. É administrada, né? É uma vida sábia, né? Eu acho que é aí que mora a questão. Tem gente que às vezes não tem limites, não tem sabedoria. Eu vim de um contexto de igreja que era uma igreja que era relativamente pequena. Era pequena, e ela experimentou um crescimento, assim, tipo, vertiginoso, assim, saltou de, sei lá, 200 para 2.000, 3.000 pessoas num período pequeno de tempo, né? E o que aconteceu? Nesse processo, assim, de... Bagunçou tudo. Era todo mundo muito engajado, assim, a própria igreja estimulava isso, assim, de ser engajado, de fazer e tal. E eu fui líder de jovens durante 10 anos nessa igreja, né? Fomos pastores de jovens durante 10 anos. E aí, o jovem, ele tem mais tempo disponível, né? É natural, né? Então, eu acho que, assim, em alguns momentos, hoje, olhando para trás, eu era também mais nova, né? Eu acho que me faltava essa sabedoria de perceber que alguns momentos eu exagerei, sabe? Quando tu espera muito, exige muito das pessoas, quer que as pessoas façam, e, aquele ritmo frenético, e era GP, e era grupo não sei o quê, discipulado, e 1000 vezes por semana, e era coisa que a gente fazia, inventava muita coisa. Claro, tava todo mundo experimentando aquele crescimento, assim, rápido da igreja, sem maturidade, com pouca mão de obra, e também eu acho que, como eu tenho um ritmo muito acelerado, eu tenho essa tendência a meio colocar todo mundo meio para correr e meio para fazer, né? Então, hoje eu avalio a minha liderança. Eu acho que eu olhando para trás, eu vejo muitos erros na minha liderança, né? Acho que vários momentos eu exagerei, vários momentos eu fui autoritária, vários momentos eu esperei das pessoas coisas que elas não podiam dar, vários momentos eu não tive paciência, enfim, né? Eu acho que tive muito erro. Mas hoje eu já vejo muito diferente. Eu lidero uma equipe bem grande e eu já não me sinto mais dessa forma. Eu acho que hoje eu já consigo compreender, eu já ajusto melhor. E é um trabalho também que exige bastante das pessoas, porque o Kinder, né, Ministério Infantil, ele tem uma demanda grande, né? assim, né, de cansaço e tal. Mas eu não vejo as pessoas reclamando tanto. Então eu acho que às vezes tem da demanda em si, mas também o líder precisa ter essa sensibilidade, Sim, né? mas De sabe saber que dosar. Eu tenho crises atuais, assim, com isso, né? Vamos abrir o coração. É o momento agora? Pode? Será? Dá tempo? O tempo? Não sei. Não sei o que tu quer tem a falar. Que medo. Pode? Pode ela falar uma coisa grave. Quem sabe tu fala primeiro. Manda uma mensagem aqui do grupo pra gente ver se dá pode. pra abrir. Eu acho que elas gostam, né, da gente ser vulnerável. Não sei. Mas assim, por exemplo, minhas crises atuais em relação a isso. Por exemplo, uma das crises é trabalhar com o Geise, né? Trabalho com ele e a gente trabalha... Talvez esse ano vai mudar um pouquinho, mas até então a gente trabalha nas mesmas coisas, muito diretamente, né? São colegas de trabalho. E foi até engraçado uma coisa. Minha mãe tava aqui, né? Passou um tempo aqui com a gente. Agora ela voltou, mas... Aí a gente teve um dia que a gente foi fazer um Vale Night. Foi jantar. Ela não tava... Foi pra Ela foi balneário. pra balneário e voltou. E agora ela voltou. Ficou um tempo em balneário com a minha irmã e agora ela voltou. Do nada, ontem ela voltou. Eu nem tava combinado. Entendi. Que o Geise vai passar uma semana fora, Sim. semana que vem ela voltou.
E aí a gente foi jantar, a gente combinou, a Aninha ia ficar com a mãe, a gente ia jantar, ter uma noite assim pra conversar, uma noite nossa. E daí a minha mãe falou assim, ó, vocês estão proibidos de falar sobre trabalho. Ela deve ouvir isso o dia todo. Ela reparou, ela reparou que a gente falava muito disso mesmo, né? E realmente a gente estava numa semana resolvendo coisas que era com casais, que ele cuidava do menino, eu a menina, e eram coisas assim graves que aconteceram. E a gente trocando figurinhas, assim. E eu falei, amor, olha só, talvez a gente realmente tá falando muito disso, né? Porque assim, a gente ama, perdendo, né? é a nossa vida, mas não deve ser o único assunto. Então eu tenho um pouco de crise com isso, assim, e eu também tenho um pouco de crise com a Aninha, assim, porque o que acontece? Antigamente, eu faço muito atendimento. Uma das coisas que eu mais faço é atendimento. E assim, eu estava acostumada antes, eu fazia 10 atendimentos no dia. No dia. Era, tipo assim, linha de produção, né? Tipo, das 2 às 3, 3 às 4, 4 às 5, 5 às 6. E ia até tarde da noite. Hoje eu não consigo fazer essa linha de produção, principalmente à noite, que é o horário que as pessoas podem, porque na grande maioria das vezes a Aninha fica comigo à noite. Então, o que eu faço, né? Às vezes, eu levo a pessoa para minha casa, não são todos, né? As meninas que eu tenho um pouco mais de proximidade, líderes e tal, e tenho um tempinho até de maior qualidade. Às vezes, passo a noite inteira com ela, faço uma jantinha, a Aninha participa disso, dou um pouquinho de atenção para ela. E esses dias eu fiquei pensando, tadinha, cara. É que ao mesmo tempo eu tô no meu horário de trabalho, ela tem que entender isso. E é bom que ela veja como é a minha vida. É bom que ela veja, ela faz a oração junto. No final a gente vai orar, ela fala, vamos orar pela titia. Até esses dias tinha uma menina chorando, eu contei aqui, né? Eu fiquei pensando, gente, será que isso é bom pra ela, sabe? Mas ao mesmo tempo eu não tenho outra forma. Mas será que ela vai crescer e vai ter lembranças de que a mamãe recebia meninas na casa e ela conversava com essas meninas e a gente orava? Ou será que ela vai crescer pensando que a atenção era dividida, mas ao mesmo tempo eu tenho outros momentos que é só com ela? Estão entendendo a minha crise? Mas eu preciso fazer isso, é o meu horário de serviço, de trabalho, é o meu chamado. Então eu tenho essas crises no meu coração, sabe? E eu acho que tem a ver um pouco com isso também. Às vezes quem tem família, sabe? Às vezes tem um coração disponível a servir a Jesus, mas não quer negligenciar e ao mesmo tempo quer ensinar os filhos o valor do serviço. E são duas crises que eu vivo hoje. É que assim, né? Isso é muito particular. Não tem uma métrica assim, poxa, faça isso de tal a tal horário, de tal a tal horário que está resolvido, sanou o problema e tudo mais. Né? Não tem como ser assim. Eu vejo muito pela prática nossa, assim. De vez em quando acontece coisas, por exemplo, de existir alguma... eu sempre cumpro os compromissos da igreja, sempre, né? Uma porque é ministério, eu sou integral aqui, então faz parte da minha rotina de trabalho mesmo. Outra, pelo meu coração de servo, então não tem hora para ir embora. Então, assim, a rotina é a prática não falhar. Mas eu não tenho problema, por exemplo, de dizer, gente, eu não vou estar hoje porque vou ficar com o Zion e com o Josh em casa. Eu não tenho problema disso, não tenho problema no que falam. Mas cadê a Lari? Tá em casa com os meninos. Né? Por quê? Porque isso é uma realidade muito particular. Eu preciso conhecer profundamente a minha casa, as minhas necessidades, as necessidades deles, para eu, de fato, tomar decisões, né? Muito do que acontece é da gente ser muito regido pelas culpas, né? Então, aí, às vezes, a gente não sabe o que fazer porque a gente se sente culpada. Então, a gente precisa ter muita sabedoria, identificar exatamente o contexto que a gente está inserido, como a gente está vivendo, para saber, isso é uma culpa desnorteada, né? Que não faz sentido, simplesmente porque, sei lá, tenho medo do futuro, tenho medo da Aninha, por exemplo, né, achar ruim e tal. É uma culpa que é ansiedade, não tem, tipo assim, não faz sentido. Ou de fato é uma necessidade. São coisas que eu tô sendo alertada pelo Espírito Santo para dizer, olha, isso não é legal. Isso aqui tem que dar uma segurada. Talvez tu tenha que melhorar o teu horário. Talvez realmente trazer para casa não é o momento, não é o tempo, né? Tá confundindo as coisas. Então, é muito de conhecer a necessidade e ter a liberdade. Graças a Deus, aqui no nosso contexto, a gente tem essa liberdade de olhar para nossa casa e falar: eu preciso
agora, nesse momento, fazer isso. Em outros momentos, sacrificar a minha casa, porque, de fato, eu fui chamada e eu preciso. Então, essa sabedoria, né? A Bíblia fala que a gente deve pedir sabedoria. E justamente por isso, porque é uma coisa muito particular. Não existe uma métrica para isso, né? E por isso que torna tudo tão mais incerto, assim. Tudo muito mais difícil, né? Na dependência do Senhor. Mas eu queria lembrar um exemplo de uma pessoa que eu olho muito, assim. Muito. Que é o pastor Luciano Subirá e a Kelly Subirá. Pra mim, assim, como eu conversei já com ela, já gravei live com ela, né? Já fiz 2 vezes live com ela sobre maternidade, sobre criação de filhos no meio da igreja, né? Nesse contexto de servir e tal. Gente, assim, eu acho a sabedoria deles e é tão impactante. Acho que eu vou ouvir de novo essas lives. É Tem incrível, disponível? eu te mando o link. É incrível, porque assim, quando eu fiz com ela, na minha percepção, eu achei que ela falaria assim, ó, realmente tem que ter cuidado. Realmente tem que segurar a bronca, as pessoas, né, os envolvidos na igreja, não, tem que segurar os filhos em casa, igreja, os filhos. Muito pelo contrário, e ela vai compartilhando como foi misturado isso e como foi que Deus deu sabedoria para eles lidar no meio de tudo isso. Tão bom alguém com filho grande, né? Que eu acho Exato, isso que eu ia falar. E resultado. Nessa internet, o filho tem 2 anos, tá ensinando como educar. Eu fico, ai, gente, vai criar até os 20. Exato. Depois vem aqui e falar uma coisa. Por esse motivo que eu mirei nela, né? Por esse motivo que eu mirei nela. Já viu o resultado. Exato, e eu falo muito com ela, assim, eu tô querendo marcar um dia de sentar com ela, assim, né? Agora que eles estão entrando na adolescência, eu tenho muitas dúvidas. Eu queria muito sentar com ela de novo para falar agora de uma outra fase, né? E porque assim, filhos grandes, tementes a Jesus, apaixonados pela igreja, pela rotina da igreja, e que viveram totalmente imerso no meio, pastores integrais, né? E a gente tá falando de pastores, mas talvez do membro comum da igreja, o membro que serve. Comum é a mesma coisa, trabalha, né, às 8 horas por dia. Eu não posso porque meu filho... E também tem as funções, né, de vir à noite, vir no final de semana. Então esse mistério, né, do equilíbrio, vamos chamar assim, dessa administração do tempo, da intensidade de envolver a igreja, de não envolver, de servir da minha família e tal. Como fazer isso? Gente, isso é um mistério. Isso é um mistério, mas é particular e Deus precisa dar sabedoria. Assim. Eu acho que você precisa buscar referências de pessoas que de fato deram certos nisso, assim. Então, nossa, enfim. É um conforto. Porque olhando pra prática, eu vejo, por exemplo, que ela ama, sabe? Ela ama a galera. É muito engraçado que eu falo, a gente hoje vai na igreja. O Balsa, ela fala que vai ver o Balsa, que é um menino aqui da igreja, né? Então, eu vejo que ela ama e eu tento não negligenciar. Não deixa a guria sem trocar fralda, sem fazer a sonequinha, claro. Sem alimentar. Vou tentando administrar, né? Mas... é a primeira vez que eu tô fazendo tudo, né? Então, ouvir isso... E talvez os efeitos disso, né? Porque talvez se não estivesse na igreja, ia estar em outro lugar, né? Ia estar no shopping, ia estar em casa brincando, né? Assistindo. Os efeitos espirituais disso também, É né? que eu acho que tem a ver, não com o fato de estar aqui ou estar lá, mas tem a ver com a negligência. Eu acho que a negligência é que fere e que causa marcas. Eu acho que tem muitas pessoas que... servem e acabam sendo negligentes mesmo em casa, né? Às vezes não tem a casa, não tá bem arrumada, não tem alimentação direito, não cuida dos filhos, deixa de qualquer jeito. Eu acho que isso deixa sozinho muito tempo, enfim, né? Eu acho que isso é grave, eu acho que aí realmente marca a vida da criança. Agora, se a criança está num ambiente, gostoso, legal, ela tá bem suprida, é normal que eles vão... Até esses dias o Samuel me mandou um meme muito engraçado. Eram umas crianças jogadas assim, né? E assim, eu na adolescência, quando minha mãe briga comigo que eu não escuto o despertador, mas quando eu era criança, nas festas da família, uma coisa assim, entendeu? Mostrando a criança que foi criada no meio de festa de família. O Dani me mandou, falou, Ana Lisa aí. E aí era aquele barulheira, mas aí depois chega, não escuta, entendeu? Entendeu a lógica? E aí ele falou, eu na igreja, mãe. Não sei o que. Ele mandou pra todo mundo e o Daniel te mandou. Porque é assim, faz parte, né? Faz parte. Vai sendo educado naquele meio. E se aquilo é uma experiência legal, não é uma coisa assim que os pais estão reclamando, que os pais estão brigando. A criança chega em casa, os pais brigam porque estavam na igreja e que coisa não ficou certa. Eu acho que isso vai marcando a vida da pessoa. Eu acho que isso, de fato, precisa ser cuidado. Agora, de estar assim, não... E existem alguns pilares aqui importantes que precisam ser ressaltados, né? Que é o quê? Nós temos onde a gente está? A gente está
na igreja, né? Servindo e, enfim, doando tempo, braço e tudo mais. Nós estamos na nossa casa, então nós temos o contexto da nossa família. Nós estamos inseridos, falando de igreja, por exemplo, como participantes, como membros participantes que consomem o culto, né? Que vão para adorar a Deus, que vão para assistir. O problema é quando você pega todas essas coisas, bota num liquidificador e não sabe administrar, né? Então, aqui a gente falou, por exemplo, o caso da família. Mas quantas pessoas nunca mais assistiram uma pregação sentados, né? Porque não tem condições. O culto que eu vou no culto, mas assim, eu quase não sei o que está acontecendo. É a mesma coisa você não participar, gente. É a mesma coisa que se voluntariar lá para as Olimpíadas, está se voluntariando lá na porta da igreja. Não faz diferença. Não faz diferença. Por quê? Porque, de fato, o que o Senhor quer de você é o seu coração, não é seu braço, né? A gente serve porque nós amamos a Jesus. E você ama a Jesus como? Sendo alimentados, ouvindo a palavra, adorando a Deus. Você vai sendo cheio e, por isso, você tem propósito em servir, né? Por exemplo, essa frase dessa menina. Eu não sei, mas ela tá cansada, ela já perdeu o propósito de servir, já perdeu o ânimo, a graça que é, de fato, servir, porque talvez se resumiu em ir para a igreja é abrir e fechar a porta, limpar a cadeira e fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Né? Claro, essa frase ali, a gente poderia abrir vários temas, né? Mas às vezes a motivação, ela importa para o Senhor, porque às vezes você não recebe, sei lá, um reconhecimento, um elogio, e é isso que vai te desgastando. Às vezes não é nenhuma questão física, é uma questão de... Você nem sabe a quem você está servindo, né? A quem você está servindo. Nunca mais ouvi falar. E tá com a motivação errada, né? Eu tenho falado muito de uns salmos que Deus sempre me lembra desses salmos, que o salmista diz que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti. Então, tu imagina, tu tá ali servindo, Deus, ele tá observando a meditação do teu coração, com que coração tu tá servindo. E às vezes é por isso que muita gente se frustra, né? Porque tá de olho no resultado, tá de olho na performance, tá de olho no reconhecimento que quer receber, e aí realmente fica cansativo. E assim, saber que em primeiro lugar tá o teu culto a Deus, a tua vida com Deus. Porque assim, às vezes eu vejo o Dani fala muito assim sobre isso, eu já vi ele falar várias vezes, que tem muito músico, por exemplo, que se restringe a tocar e não sabe sentar no banco e adorar a Deus, não sabe o que fazer com as mãos, porque tá com o instrumento na mão, daí chega na hora... Tipo assim, não sabe se portar, entende? Ou tu sempre vem pra igreja só pra servir. Tu não consegue sentar, ouvir, participar de um culto. Eu tô aqui olhando, porque aquilo lá o fulano errou, porque o ciclano devia ter entrado agora, porque não sei o quê, que daí eu pego e filme dentro. Não, tu precisa vir pro culto para vir para o culto, né? Então, se outro momento tu serve, ou tu organiza, enfim, quem tem um culto só, serve um culto sem outro, não, enfim, né? Daí cada um dentro da sua realidade. E uma outra coisa que eu queria falar, que pode ser um pouco polêmica, que é as mães com crianças pequenas, né? O que eu vejo, assim, que hoje em dia é muito forte isso, até porque a gente... Tem muita gente na internet dando opinião de maternidade. O que mais tem é isso, né? Para todos os tipos e gosto. E aí eu vejo que às vezes tem alguns discursos, algumas coisas que acabam entrando na igreja, por exemplo. Tem mães que até a criança ter 2, 3 anos não vem na igreja. Não participa, não vem no culto, não pode servir, porque a criança tem que dormir às 7 horas da noite, e aí o horário de não sei o que não sei o que, porque a temperatura não sei o que do ar-condicionado não dá, os sons, os decibéis. Então, assim, cria a criança acaba criando a criança numa bolha, né? E eu vou dizer para você que quando você vier, você vai ter um grande problema, porque essa criança não foi adaptada, não foi ensinada a estar ali, entendeu? Então a gente vê crianças que têm um comportamento péssimo na hora do culto, porque o pai não consegue dizer que não para a criança ficar quieta ali um pouco. Então, assim, eu acho que a gente precisa olhar não tanto para as pessoas que dão opinião na internet, porque se não dormir tal horário vai desregular o ramo, as crianças são mais flexíveis do que a gente imagina, né? Elas são muito adaptáveis. E aí cria todo uma... porque o seu filho não está, porque você tem que ter a rotina. Aí a pessoa não pode ir em grupo pequeno, a pessoa não pode servir em lugar nenhum, a pessoa não pode ir pro culto, né? Porque aí, no nosso caso, tem culto de manhã, mas as igrejas porque não, ela tem que dormir às 8 horas da noite. Gente, assim, ninguém vai morrer se tu um dia
for dormir mais tarde. Então, assim, acho que essa sensibilidade de perceber que talvez essa super proteção, isso que a gente está querendo, eu sei que a intenção da mãe é não falhar e não errar. Isso pode ter consequências que talvez você tenha que lidar depois. E, assim, tente olhar para pessoas que já passaram por muitas experiências e que tem algo para contribuir. Eu vejo que tem muita gente que assim, tem os filhos pequenos e resolve descer lei na internet, as pessoas tomam aquilo como uma voz de autoridade. E essa pessoa, infelizmente, nesse setor, ela ainda não tem uma autoridade consolidada. Perfeito. Ela tem o que ela ensinou, o que ela aprendeu, ela não tem a vivência. Inclusive, eu tenho uma pessoa que não é cristã, que eu tenho seguido na internet, uma mãe, o nome dela é Ilana. Ai, posso até, se alguém perguntar, eu posso botar nos comentários depois. Ela é uruguaia. E ela fala sobre a educação dos filhos dela, são todos adultos. Gente, ela é sensacional. E ela fala muito sobre isso, sabe? Sobre os pais não criarem esse filho dessa forma, né? O quanto isso tem sido ruim, os pais não poderem dizer não poderem expor o filho a nenhum tipo de sofrimento. O quanto isso tem sido prejudicial. Ela não é cristã, né? Mas ela tem muitos valores que são correspondentes àquilo que a gente crê na nossa fé. É muito, muito legal, assim. Até agora tem sido conselhos bons e é uma pessoa que já tem experiência na área, enfim, tem filhos grandes. Também, não sei se a Kelly Subirá fala sobre isso, assim, se é um tema para ela no Instagram. Ela não é Não. tão ativa. Não. né? Eu que. Como a gente olha muito, eu fiquei puxando isso pra mim. Mas eu assim. acho que a gente precisa olhar, assim, eu tenho muito medo dessas pessoas que falam, assim, porque eu vejo... Ela tem um livro, né? Como Flechas. Que é o livro do Isso, pastor muito bom. Luciano e dela. Que é uma geração... Estão criando uma geração melindrosa. Infelizmente, Perfeita essa é uma palavra. geração... Nada pode, nada dá, não pode sofrer, não pode ter um som mais alto, nada pode. E eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado. Amém. Não tem como ter uma vida equilibrada 100%, todas as áreas, mas administrada com sabedoria, né? Então, esse é o convite aí, diante desta polêmica, desta frase sobre cansaço no servir. Foi e se muito você bom. não serve, gente, bora, ó, levanta aí. Se você não serve pra nada. Nossa, Aquela. não serve pra servir? Como é que é? Não, Quem não serve pra servir, não serve pra... pra servir. Utilitarismo total. Utilitarismo total. Não sei. Tava tão bonito sair Tava ele tão falando lindo. bobagem. Gente, é isso. Um beijo no coraçãozinho de vocês e até o próximo Pod Nossos. Tchau.